Nós, humanos, somos programados para esquecer. E é disso que resulta nossa autoconstrução, bem como o aparecimento de crenças limitantes. Partindo do princípio que o autoconhecimento é fundamental para nosso bem-estar e felicidade, isso significa que precisamos nos esforçar. Nos esforçarmos para retomarmos o controle da nossa vida. Poucos se dão conta dos benefícios, mas muito importantes que ele pode proporcionar à vida. Este verdadeiro mergulho ao interior de si mesmo permite uma reflexão sobre os padrões deixados por nossos familiares e outras pessoas com quem interagimos durante o nosso desenvolvimento. Por que temos certas reações diante de situações específicas? De que forma nos tornamos capazes de fazer escolhas mais conscientes e, consequentemente, mais acertadas? Estas respostas são mais fáceis de serem alcançadas durante uma terapia com um psicólogo, mas também é possível buscar através de muitas leituras. Precisamos dele para viver bem, para conhecer nossos limites, para lutar por objetivos concretos e para obter autonomia. Quando não nos conhecemos, ficamos perdidos diante da vida e dos desafios que enfrentamos. Conhecer nossas emoções, temores, limites e habilidades é fundamental tanto para a saúde psicológica, quanto para o crescimento pessoal e profissional. Conhecer a si mesmo é um grande desafio em um mundo conturbado e repleto de informações como o nosso, um mundo que também nos gera muita ansiedade. Na era do conhecimento, acumulamos informações técnicas e que se destinam ao exercício de nossas vidas profissionais. Buscamos conhecer mais o tempo todo, por diversos motivos. Ter conhecimento nos confere poder, status, representatividade e alimenta o ego. O curioso é que na busca e sede de conhecimento, negligenciamos o autoconhecimento. Quando estamos em situações alheias ao nosso desejo, é preciso autoestima e uma certa dose de autoafirmação. E somente conhecendo a nós mesmos, nos dedicando à arte de investigar quem somos, podemos lidar com situações que nos exijam autognose. Na realidade, ele é fundamental para que a pessoa possa ser dona de si mesma. E também para que possa verdadeiramente conseguir enfrentar as situações difíceis da vida e conquistar vitórias. Já a falta de autoconhecimento pode trazer graves consequências, tais como envolver-se em relações abusivas, prejudicar o crescimento pessoal e profissional, desenvolver fobias, entre outros. Todos somos capazes e temos recursos internos e energias dentro de nós. No entanto, temos também as referências que ideias estabelecidas e estipuladas pela sociedade nos impõem. Por isso, às vezes, perdemos nossa individualidade e identidade, e vamos, assim, perdendo também nossa essência. O desconhecimento sobre nós mesmos ocorre devido aos condicionamentos sociais e culturais e aos modelos mentais impostos pelo ambiente em que vivemos. O objetivo de começar um processo de autoconhecimento é ampliar a consciência e aumentar o bem-estar. Quando bem encaminhada, são muitos os benefícios dessa prática, principalmente no que se refere aos processos de mudança emocional, aos quais estamos tão vulneráveis durante toda a nossa existência. Não se muda aquilo que não se conhece. E o que acontece quando não buscamos nos conhecer? As consequências são bem negativas. Quem não conhece a si mesmo não tem clareza para saber o que gosta realmente e o que deseja para a sua vida. Para estas pessoas, uma simples decisão é capaz de se tornar um tormento, trazendo até mesmo doenças físicas e emocionais. Por outro lado, o trabalho de autoconhecimento torna problemas antes insolúveis em questões muito mais simples de serem administradas. As decisões se tornam mais rápidas e fáceis, promovendo uma qualidade de vida bem maior. Diante disso, as pessoas tendem cada vez mais a procurar novas sensações que as façam se sentir bem, completas, felizes e realizadas. É por meio desse processo que conseguimos enxergar a nós mesmos, a nos educar, aceitar a nós próprios e a aprender coisas novas. Reagir de forma diferente a certas situações da nossa vida. Perceber como os fatos impactam nossos sentimentos e emoções. Descobrir nossa própria vocação, seja ela profissional ou pessoal. Deixar de ter medo das coisas e das pessoas. Sentir mais confiança em si mesmo e nos outros. Ver a vida e os problemas sob uma nova ótica. Esta busca no nosso interior pode se tornar um pouco difícil, mas quando conseguimos encontrar nossa real personalidade, nos sentimos mais felizes e satisfeitos.
Isto traz resultados positivos para o nosso dia a dia, para a forma com que lidamos com nossos problemas e até mesmo para as pessoas que vivem ao nosso redor. Nesta viagem, também encontramos pontos negativos, fraquezas e frustrações, mas estes são trabalhados durante uma terapia com psicólogo. E desta forma, nos transformando em pessoas mais confiantes e capazes de realizar desejos e alcançar nossos sonhos. Obviamente, a frase atribuída a Sócrates, que citamos lá no início não estava, provavelmente, falando sobre comida ou cor favoritas. E apesar dessas informações serem interessantes, não serão só elas as responsáveis pela melhora na nossa qualidade de vida. Depende de você. Pois é, meus amigos, domar a si mesmo. Temos, antes de passar uma boa noite, saudações a todos, gostaríamos de dizer ainda que passar algumas notícias para os nossos amigos ainda sobre o cobertor, tá? A campanha dos cobertores neste frio. Hoje, e também informar aos amigos que domingo, na nossa casa, no Caminho da Luz, teremos um seminário sobre fluidoterapia com as nossas amigas de Serrinha, né? Margarida e Eneida. Vai começar das 9 às 9 e vai até meio-dia. Quem estiver aqui estão todos convidados. Hoje nós temos o nosso amigo Carlos Gomes, que há pouco falava com ele, não é? Se ele tinha algum parentesco com o compositor Carlos Gomes. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Como é que está o frio aí? Quantos graus? Boa noite, Zé Carlos. Boa noite a todos que nos honram com a sua presença. Sul de Minas é sempre friozinho. Nós amanhecemos aqui com 7 graus, agora estamos com 12 graus centígrados e vai madrugada fora esfriando mais. Tem que estar sempre agasalhado. Imagina, você está com 12 aí, né? Nós estamos aqui com 19 ou 20 e achamos que está quentinho aí para nós. Mas, ô Carlos, você já esteve aqui conosco, não é nada demais você se reapresentar. Qual o centro que você milita em Itajubá, Minas Gerais, não é isso? Centro Espírita? Não, aqui em Itajubá nós temos 5 casas espíritas. A casa que eu frequento é o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que esse ano completou 29 anos de existência. Que bom, né? 29 anos. Próximo ano, uns 30 anos, né? 30 anos, né? Pois é muito bom, né? Quanto mais centros, melhor. Exatamente. Então, vamos começar o nosso trabalho fazendo o nosso momento de oração, né? Hoje o tema é domar a si mesmo. Vamos, portanto, buscar Jesus em nossos corações. Por mais que o homem se sinta forte, ele tem sempre os seus momentos de fragilidade. Não tem como. E termina buscando aquela frase tão tradicional: ó meu Deus, ó meu Jesus. E é assim que iniciamos este nosso encontro, em busca de nós mesmos, em busca, Senhor, de forças para domar o homem velho, o homem apegado às coisas, o homem ainda raivoso, o homem de toda ordem, mas que é filho de Deus. E por ser filho de Deus, amigo Jesus, um dia ele desperta. Assim como nós demoramos a despertar, hoje agradecemos e podemos dizer: oh meu Deus, por que não despertei a mais cedo?
agora estamos aqui pensando em Ti, exercitando aquilo que já aprendemos de alguma forma. Fica conosco nesta noite, adentra em nossas casas, em nossos lares, em nossos corações. Inspira o nosso irmão, que com alegria e de tão boa vontade veio nos visitar nesta noite. E a todos aqueles que nos assistem neste momento, que confiemos em Deus, que acreditemos, que deixemos as nossas sensibilidades abrir-se ao divino, ao sagrado, ao Pai querido. Fica conosco, Jesus, sempre. Meu amigo Carlos, deixo-vos agora com a palavra, que Deus sempre lhe inspire, e todos nós estaremos aqui lhe ouvindo. Paz para você. Muito obrigado. Então vamos, minha irmã, meu irmão de ideal, uma alegria estarmos juntos para falarmos dessa nossa doutrina, para realizarmos nossas reflexões, como é que nós estamos nessa doutrina. O vídeo apresentado há pouco falava sobre o autoconhecimento, o quanto já nos conhecemos. E vamos hoje nos utilizar de um livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse espírito, Joana de Ângeles, até que ponto nós paramos para pensar que espírito é esse? Precisamos pedir licença para falar desse espírito, que quando na sua encarnação de Joana, como Joana de Cusa, esteve ali caminhando com Jesus, esteve aos pés da cruz junto com outras mulheres, junto com Maria, mãe de Jesus. Então vamos pensar na envergadura desse espírito para podermos falar sobre ele e antes fazer a nossa reverência a esse espírito que tem nos ensinado tanto, desde as obras básicas, quando temos uma mensagem dela também, e pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Essa dupla, né? Joana e Divaldo, os livros que tem escrito, né? Os dois, mais de 70 livros com temas do dia a dia, mas com uma profundidade em cada parágrafo que nos faz pensar por uma existência inteira. É pura filosofia, são questionamentos profundos, né, que precisamos nos fazer para nos conhecermos de verdade, sem máscara, sem teatro social. Então eu quero começar essa nossa conversa dessa noite com uma reflexão e um questionamento. Diante desse mundo, com tamanha diversidade que temos presenciado, quem sou eu? Como eu me encontro? Qual é o meu olhar sobre essa vida do mundo presente, onde me encontro? E aí eu vou recorrer a Joana, não é? Neste livro, Vida Plena, né? De onde nós vamos realizar a reflexão hoje. Na segunda capa, vou ler aqui para não perder nenhuma frase, quando ela diz: a vida evoluiu na Terra ao longo de milhares de anos. Atingida a faculdade de raciocinar, o ser desenvolveu a energia pensante, os valores que lhe comprazem, avançando ou detendo-se no processo de integração universal. Olha a profundidade de sua fala. Nestes complexos dias da cultura terrestre, os mecanismos para alcançar a plenitude são ásperos, afligentes, porque são eleitos a loucura, a agressividade, os vícios, a dor. E com
ou sem máscaras, o ser humano, cabisbaixo, esquece-se do alto e mergulha no chavascal, na caminhada que o prende longamente. Esquece-se momentaneamente da vida, que é exuberante, inextinguível, de que o universo é repleto de grandiosas expressões de beleza e magnitude. Olha a fala para começarmos a nossa reflexão, quando ela diz, né, desse mundo que está elegendo a loucura, a agressividade, o vício, a dor, que é o que nós vemos por aí atualmente. Mas aí eu pergunto, né, vamos nos perguntar, a vida é só isso? A vida é só sofrimento? Tem gente que diz que sim, né? A vida é só sofrimento, mas essa mesma mentora, né, com psicografia de Divaldo Franco, no seu terceiro livro da série psicológica, chamado Plenitude, vai nos dizer que a vida não é só sofrimento, embora exista esse sofrimento, faça parte de um planeta de provas e expiações em que nos encontramos, mas o sofrimento é um instrumento, né, de evolução intelecto-moral do espírito. Veja só como é que ela muda o conceito de sofrimento para o nosso aprendizado. É um instrumento de evolução intelecto-moral do espírito que está crescendo. Né? Vamos mudar esse olhar em relação ao sofrimento. Ele precisa nos jogar para cima e não nos deprimir. E quando ela fala de loucura, o mundo está elegendo a loucura. Que loucura é essa, né, que ela está dizendo? Vamos ligar os noticiários, né, e o que nós estamos assistindo hoje em dia? Pessoas entrando em escolas, em creches, né, armadas, dando tiro a esmo para todos os lados, matando por qualquer coisa. Isso não é uma loucura? O feminicídio, a homofobia agressiva, que mata outra pessoa porque tem uma outra orientação sexual, a corrupção aí desvelada, descarada na nossa frente, né? Isso também não é uma loucura? E nós? Aí precisamos olhar para nós mesmos, como disse o vídeo, né? Olhar para dentro de nós, como nos comportamos, né? E como nos defendemos, né? Para não nos contagiarmos com tudo isso, né? Porque pode estar dentro da nossa casa, aqui nas nossas proximidades, né? Na nossa família. Como é que eu estou no meio disso tudo? Né? Então, temos que lembrar o que é que ela destaca nesse mundo atual. Né? A loucura, a agressividade, vício e dor. É isso que está posto. Aí sempre as pessoas perguntam, mas e Deus? Né? Por que Deus permite isso tudo? Aí nós vamos à importância da leitura, né? Um outro livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco, mas agora com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais, que faz parte, né, daquela tetralogia da transição planetária, que vai nos dizer, né, o espírito vai nos informar que estão encarnados atualmente no mundo, né, os antigos déspotas criminosos aí da história, genocidas, bárbaros, fanáticos religiosos, que estavam lá, né, no umbral, né, no seu remorso, no seu sofrimento mental, tentando, né, se melhorar, e foi dada a última chance para essa encarnação, porque sabemos que o mundo vai se transformar num mundo de regeneração, e se não houver a mudança desse comportamento, esses espíritos não reencarnarão mais aqui. Então, é a última oportunidade de reparação e de crescimento desses espíritos. Só que, infelizmente, eles ainda vêm e trazem o pensamento ainda arraigado no que eles faziam, vêm, né, alucinados, promovendo contendas, né, produzindo combates ferozes, guerras, né, até hoje
ainda as pessoas pensarem em guerra, né? Então, o Espírito nos diz que precisamos intervir, né, nesse processo que ele chama de obsessão em massa, que está ocorrendo atualmente, né? É um arrastamento alarmante, né? Estamos sofrendo uma obsessão coletiva. Os obsessores estão batendo de porta em porta, querendo desequilibrar o planeta, não deixando que ele se torne um planeta de regeneração, porque nós, né, que estivermos propensos a essa regeneração, é que vamos construir um novo planeta. Mas se nós dermos ouvido a esses obsessores, mudando o comportamento, imitando o comportamento deles, esse mundo não acontecerá tão cedo, né? Por quê? Nós começamos a olhar isso tudo, a só comentar desgraça, só falar, né, desse comportamento mais, né, não admissível do ser humano, a gente acaba copiando o modelo, porque nós somos imitadores uns dos outros. Então, de repente, a gente vai achar que isso aqui é o certo e vamos fazer igual. Nós somos, né, imperfeitos, frágeis, né? Então, como diz Joana, é preciso olhar para o alto, né, para lembrar, né, o que diz a Joana? A vida é exuberante, inextinguível, repleta de beleza e magnitude. A vida é bela, sim, além dessa nuvem densa, negra, que está envolvendo o planeta, existe o sol. Depois da tempestade vem o sol, vem o arco-íris, vem uma coisa bonita. É nisso que precisamos manter o nosso foco, a nossa mente, para não sucumbirmos com tudo isso que vem acontecendo, não é? Então, essa dupla, Joana e Divaldo, nos traz, né, esse lindo livro, Vida Plena, né, que eu recomendo a leitura, e aqui o subtítulo, Vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás, né? Então, tem aqui 30 mensagens, 30 capítulos, para que nós possamos atingir o bem viver, e o que é o bem viver? Uma harmonia interior, né, que podemos conquistar até mesmo a felicidade. E hoje me foi proposto falar do 14º capítulo, que tem o título Domar a si mesmo. Olha só o título que eles colocaram, domar. Por que escolheram esse verbo domar? E aí nós vamos procurar, né, o significado, né, aqui na internet, e vamos encontrar o quê? Amansar, domesticar um animal feroz, vencer, subjugar. Não são verbos fortes, né? Esses verbos de ação, domar. Então, eu preciso aprender a domar esse animal feroz que eu carrego, sei lá há quanto tempo que ainda carrego, né? E como eu sou um ser pensante, racional e conhecedor do Espiritismo, eu preciso subjugá-lo, eu preciso vencê-lo para poder evoluir, né? E Allan Kardec também usou esse verbo domar lá no capítulo 17, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando ele vai dizer que se conhece o verdadeiro espírita, né, o título do capítulo é Sede Perfeitos, ele fala, né, do homem de bem, fala do espírita e do verdadeiro espírita, que é aquele que se esforça, né, para a sua transformação moral, para domar as más paixões. Então, por que domar? Porque tem que fazer força. Kardec usou 2 verbos ainda, esforço, né, fazer força e domar. Então, quando, né, como é que se doma? Puxa as rédeas de um cavalo bravo para ele não sair em disparada. Então, se o orgulho que é em mim quer sair, eu tenho que puxar ele para dentro de novo. Eu tenho que dominar a situação. O egoísmo quer sair, puxa de novo. A vaidade quer sair, puxa. E nós vamos controlando esses monstros, né? Orgulho, vaidade e egoísmo que me impedem de crescer. E um dia, de tanto eu dominá-los, será natural que eles sejam mansos e não saiam mais na minha fala, no meu olhar, no meu modo de ser.
né? E Joana vai dizer nesse capítulo que o espírito fica se debatendo, né, entre os remanescentes do passado, do primitivismo, quando a gente era ainda muito mais bruto, bronco, né, grosseiro, rude, né, e o que vem pela frente nas conquistas da autoiluminação, que é o que eu desejo. Só que nós ficamos como se tivéssemos presos em uma âncora. Eu quero subir, mas tem uma âncora me puxando aqui, me deixando preso. Que âncora é essa? Né? São as paixões terrenas que eu ainda tenho prazer nelas. Por isso que eu fico. Né? Não é que as paixões estão me deixando ficar. Eu que quero ficar porque ainda, né, gosto de determinados comportamentos. Né? Então, Joana vai dizer que as más inclinações fazem parte do nosso instinto de defesa, preservação da vida quando somos atacados. Mas isso é uma característica presente nos animais. Né? Qualquer animal que se sente atacado, né, ele, na defensiva, ele ataca, ele morde, ele mata. Né? Agora, nós já temos, né, o raciocínio de usar outras técnicas, né, para nos defendermos, sem ser essa agressiva, sem ser essa homicida que ainda vemos hoje em dia, né, qualquer um que arranha o carro do outro. Outro dia uma pessoa morreu esfaqueada porque foi reclamar do som do vizinho. Então, está se matando por qualquer coisa. Né? Então, Joana nos diz que isso está presente no homem por causa do prazer que ele tem no seu egotismo. Ela usa uma palavra que eu não conheço bem, egotismo, ele está acostumado com egoísmo. Então, vamos procurar, né, no dicionário e vamos encontrar amor exagerado pela própria personalidade, a egolatria, o ego. Estamos vivendo, né, a era do ego, só existe eu, não tenho outro, não tenho irmão, Deus é só meu, só minha religião, tudo meu, não tenho outro. Né? E isso, eu não escuto outro, eu não vejo outro. E aí Joana de Ângeles vai nos convidar para sairmos dessa caverna do eu ignorante e preconceituoso, senão a gente não vai evoluir. Então, quando Joana usa essa expressão, essa palavra caverna, acredito que ela esteja se referindo ao mito da caverna do filósofo Platão, que é bastante conhecida, mas que também precisamos pensar sobre ela, não é? Aquelas pessoas que estavam presas, né, no fundo de uma caverna, olhando para a parede, né, do final da caverna, enquanto atrás delas existia um fogo, né, fazendo luz e projetando sombra do que acontecia lá fora da caverna, e as pessoas achando que aquelas sombras é que era a verdade, ali era a verdadeira vida. Né? Então, essas sombras é que devemos pensar. Né? Como é que nós estamos enxergando a vida? Pela luz ou pelas sombras? Né? Então, sair dessa caverna interior das nossas crenças primitivas e irmos em direção à luz, ousarmos ir em direção à luz, porque só tem um caminho, só tem uma verdade e só tem uma vida chamada Jesus. Sem Jesus, não vai. Né? E nós estamos aí há 2000 anos tentando negar Jesus. Né? Presta atenção, a gente não está tentando segui-lo, a gente está tentando negá-lo. Por quê? Ao negar, se Jesus não tivesse existido, tudo seria permitido. Né? Continuaríamos aí, como muitos continuam, elegendo Barrabás. Né? Barrabás é aquele grosseiro, é revolucionário, ele mata, ele briga, ele vai para a taverna, ele toma vinho, né? Ele escolhe a mulher com que ele quer se deitar, e ele tem sido a escolha, né, o ídolo de muitas pessoas que o imitam. Né? E quando estamos escolhendo em detrimento de Jesus. Né? Porque Jesus parece que fala coisas desagradáveis que nós não queremos ouvir. Né? Enquanto tem um Barrabás matando o inimigo, tem um Jesus falando para perdoar, né, para fazer uma oração por esse inimigo. Isso não estamos acostumados, por isso que, de certa forma, incomoda.
Mas, por outro lado, é com Jesus que tudo fica mais claro. É o Jesus que nos liberta da caverna, das sombras, da ignorância, dos preconceitos, né? Então, Joana nos convida, né? Todos os livros de Joana e Divaldo, por mais lindos que sejam, precisam ser estudados, porque não escreveram livros somente para, né, nós admirarmos, mas para aprendermos com essas informações, com esses ensinamentos que eles nos trazem. Né? Então, ela nos convida a renovar esse material impresso no nosso inconsciente, né, para substituir por uma aquisição moral nova, íntima, para essa harmonia interior. Né? Porque nós trazemos, né, nós que conhecemos a doutrina espírita, no perispírito, impregnado, né, toda a nossa história pregressa, né, comportamentos de outrora que precisam ser renovados para que realmente haja evolução. Para isso que a gente reencarna, né? Porque o que faz evoluir é a quantidade não é a quantidade de reencarnações, é a qualidade. Não, é o que eu faço em cada encarnação, porque se todas forem iguais, nada muda, né? Então, a reencarnação é a oportunidade para eu fazer o novo, fazer o diferente. E a própria Joana, nesse livro Plenitude, nos fala de sairmos do marasmo, da zona de conforto, da zona de comodidade. A gente se acomoda no comportamento e não ousa mudar, né? Já está introjetada. E aí, como eu não mudo, nada acontece. Cadê a reforma íntima? Né? Se nada acontece, nada muda, não tem evolução. E outro dia, num grupo que eu faço parte, né, dos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, lá na nossa casa, nós discutimos realmente essa questão da zona de conforto. Porque a gente fala de zona do conforto quando as coisas estão bem, mas também nos acomodamos nas coisas não boas, né? É aquele casamento que a pessoa, né, não aguenta mais, mas pensa, é melhor ficar do que sair, porque aqui eu já estou acostumado, né? Aquela antiga frase, né? Ruim com ele, pior sem ele. Aquele emprego que eu também não suporto, mas eu tenho medo de sair, não conseguir outro. Aí eu me acomodo, mas não sou feliz, não evoluo, não mudo. Então, cuidado com essa zona de conforto que a gente está elegendo para não mudar. É preciso ousar mudar. Todos os que mudaram o mundo, ousaram. Né? E, em relação a nós mesmos, combater a nossa agressividade, porque ela está aqui e ela sai. Ela sai no pensamento, né? Ela fica no nosso pensamento. A gente pode até estar sorrindo para uma pessoa, mas no pensamento estamos, né, em guerra com ela. Né? Sai no nosso olhar, nas palavras e principalmente na ação. Né? Então, o nosso pensamento, né, ele exala, né, ele se transporta, ele me envolve. Né? O que eu estou exalando, que perfume que eu estou exalando? Né? É o perfume da harmonia ou da guerra? Né? E que cor que eu estou colorindo a minha aura, o meu perispírito, com os pensamentos. Né? Um outro livro também que eu gosto muito, eu gosto de mostrar livro para incentivar a leitura. Pensamento e Vida, né? De uma outra dupla que fantástica, Chico Xavier e Emmanuel. Esse é um livro de cabeceira que precisamos ler, reler, estudar, né? Bastante profundo também. Ele vai dizer logo no início aqui que a mente é o espelho da vida em toda parte. Né? Tem vários artigos aqui sobre pensamento, dizendo, né, que pensamentos são ondas que eu vou criando, né, criando a vida que eu atraio para mim. Né? Então, o pensamento é o nosso reflexo. O que eu sou é o que eu vivo. Né? Então, se o meu pensamento é pequeno, limitado, eu sou pequeno, a vida fica pequena. Estou apequenando a vida. Né? Quando se grande, longe, tem planejamento estratégico, a vida cresce. Né? Veja aí, Chico Xavier saiu de uma pequena cidade, Pedro Leopoldo,
né? E foi para todo mundo. Bezerra de Menezes, ali, Riacho de Sangue, lá no Ceará, pequena também, nem era conhecida no mundo inteiro, sendo convidado para ir até para outro planeta, de tanto que ele cresceu, porque abriu a vida, né? O próprio Jesus sai de uma Nazaré, de uma aldeia, e vai, né, mudar o mundo. Então, é o pensamento que me leva longe, né? E nesse livro ainda, Plenitude, Joana vai dizer que a irritação, o inconformismo, o ciúme e a rebeldia devem ser rejeitados, né? Sempre que eles queiram se insinuar no nosso comportamento, na nossa mente, porque, segundo ela, eles são portadores de raios destruidores. Então, olha o que está nos destruindo por dentro. Irritação, né? Hoje as pessoas estão muito irritadas por nada, né? O inconformismo por uma falta de entendimento da própria vida, o ciúme, quando eu acho que alguma coisa é minha, né? E a rebeldia, quando eu não me conformo com as coisas e quero mudar uma coisa que muitas vezes eu mesmo estava ali naquele planejamento, né? Então, temos que substituir esse comportamento por ideias enobrecedoras, um plano de ação benéfica, né? Que aí eu vou ter energia equilibrante, vai equilibrar esses raios que estão tentando me destruir por dentro, porque vem dos meus pensamentos. E essas energias equilibrantes vão me proporcionar harmonia e produtividade. Só com harmonia que eu produzo bem no mundo, né? Senão eu vou ser mais um desequilibrado, e tem muita gente desequilibrada. E tudo dentro de uma lei, porque o Deus espírita não é um Deus que tem forma. Nós conhecemos o Deus espírita pelos seus efeitos, que são as suas leis inderrogáveis, né, inextinguíveis, que estão aí e que devem ser obedecidas, né? Por exemplo, a que a gente mais fala, ação, reação, causa, efeito, causa e consequência. É uma lei. Não é Deus que está castigando ali, você fez isso, vai acontecer aquilo, como até alguns espíritas fazem também, né? Fulano está fazendo isso, na outra encarnação ele vai ser aquilo, ou nessa encarnação ele está assim, porque na outra ele fez tal coisa. Como é que sabe? Então, nós somos muito de julgar o outro, né? Deixa isso para Deus, deixa isso para as leis, né? E nós sabemos, pela lei dos homens, né? Se nós passamos num sinal fechado, numa lei de trânsito, e tem uma câmera, a multa vai chegar na nossa casa, com certeza. A mesma coisa na vida, né? Queremos infringir essa lei, um dia essa multa chega na nossa casa mental, no templo aqui, para que possamos ressarcir e aprender, não como um castigo, mas como aprendizado. E para isso, precisamos nos policiar, né? Porque se nós não entendemos isso, vai ficar difícil sair desse planeta de provas e de expiação, né? Sempre o mesmo planeta, e agradecendo, né? Porque as provas e expiações é que são os elementos purificadores, principalmente dos teimosos de plantão, né? E Joana ainda vai nos lembrar nesse ensinamento que nunca nos faltaram mestres ao longo da história, né? Nós temos aí, né, desde os Vedas, né, Krishna, Gandhi e os profetas que vieram antes de Jesus, né, todos anunciando esse novo reino, mas que precisa certo comportamento para chegar lá, né? Entrar nessa vibração. E naquela época que o mundo era mais ignorante, mais agressivo, a tempo da barbárie, quem eram esses mestres? Ela diz os xamãs, né? Das tribos, os chamados feiticeiros, que eram os médiuns que faziam o elo entre a espiritualidade e a matéria, como tem até hoje, né? Então, eles procuraram exemplificar nesses mais ignorantes, através de rituais, através de símbolos e algumas palavras, até palavras mágicas, né? Para que possamos mudar, né? Ousar ser diferente
perante uma sociedade padronizada que quer nos moldar, né, ao seu talante, quando, na verdade, o nosso padrão é Jesus, mestre e modelo, segundo os Espíritos afirmaram a Allan Kardec. Só que sabemos que os missionários pagam um preço alto, né? Todos, né, pagaram preço alto, mas se tornaram luz, e hoje são espíritos que nós chamamos espíritos de luz, né? Só que eles saíram da caverna. Agora, eles mesmos são a própria luz iluminando os seus caminhos e os caminhos daqueles que vêm depois, né? Todos nós, cegos, que ainda estamos tateando nas sombras da nossa ignorância e também da maldade, né? Então, esses espíritos superiores, como Joana de Ângeles, eles apresentam o problema, está posto. É disso que nós estamos falando aqui, né? Ignorância, preconceito, comportamento ainda irracional do ser humano, mas, ao mesmo tempo, dá uma solução. Então, muitos devem estar pensando aí, tá, como eu faço para domar as más paixões, né? E ela vai responder, estudando, né? Lembrando o Espírito Verdade, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, o tempo inteiro. O espiritismo, não por acaso, foi codificado por um pedagogo, por um professor, porque ele é todo educativo, né? E a vida, o planeta, é um planeta escola. Se a gente não aprender aqui é a prática, né? Para nós aprendermos a ser pessoas melhores, né? Então, é para estudar, tanto que já existe aí de pesquisa, de filosofia, de religião, de ciência, mas se estudar também, ao ler, né? Ou mesmo quando ouvimos uma parábola de Jesus, estudamos aquela parábola, quem sou eu naquela parábola atualmente? Né? Se colocar ali no texto, porque ela foi escrita para mim, para cada um de nós. Ler um livro de Joana de Ângeles, né? Escreveu para mim e para cada um de nós. Espera aí, por que ela está falando isso comigo, que eu tenho que domar, né, a mim mesmo? Será que eu não estou conseguindo? Vamos ler, vamos estudar e nos estudar junto, aprender lições novas, quebrar paradigmas, né? A gente está com aqueles paradigmas, muitas vezes, lá da Idade Média, né? Que não conseguimos quebrar, porque é difícil mesmo, é demorado. Mas se nós não nos esforçarmos, vai demorar muito mais. Praticar o discernimento, que eu devo escolher ou não, por mim e não pelo outro, né? E retirar aqui de dentro uma luz. Existe um bem que dormita em mim, porque eu sou filho de Deus. Deus é amor, amor é o que eu sou, porque eu fui feito à sua imagem e semelhança. E para amar é que aqui me encontro, né? E essa luz precisa sair de mim, né? Mas para isso eu tenho que quebrar aquelas couraças que eu coloquei, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, e ir quebrando, né? Um buraquinho que eu fizer ali, a luz já começa a sair, um facho de luz, eu começo a sentir, me iluminar, iluminando o outro, né? Porque foi assim que os grandes por aqui passaram, se tornaram espíritos de luz. E não podemos nos esquecer, um deles, que é Paulo de Tarso, né? Quem já leu aí o livro Paulo Estevão, que não é um livro também, né? Quem já leu, vê, quem não leu ainda, né? Eu também recomendo, é um belíssimo livro, mas que não é só para ler, emocionar. Ali está um roteiro como devemos ser. Foi escrito para isso, para nos educar, não só para nos emocionar, né? Todos os livros espíritas são a nossa cartilha, né? A nossa escola é o espiritismo, a escola teórica, e a vida é a nossa escola prática, né? Paulo de Tarso, quantas pedradas, quanta indiferença, quanta agressividade que ele sofreu, mas brilhou, né? Perseverou. E hoje ele trabalha pelo Cristo e com o Cristo que ele mesmo escreveu aos Gálatas, né? No capítulo 2, versículo 20, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E quando ele se conscientizou disso,
Ele não conseguiu falar nada diferente do que Cristo falaria ou faria. E todos nós, aqui é uma notícia de primeira mão, todos nós, um dia, falaremos essa frase, sentindo, modificados, transformados em luz, porque essa é a meta de todos nós, esse é o planejamento da espiritualidade para todos nós. O quando é de cada um, é livre-arbítrio, e parece que o mundo não tem pressa de chegar nisso, né? Mas vamos chegar, porque somos imortais, né? Temos a eternidade pela frente, estamos nos aproximando cada vez mais desse momento, né? Da iluminação. Por quê? Hoje já nos admitimos falar sobre isso, nos reunirmos aqui para falar de Jesus, né? Para falar do espiritual, do transcendente, né? Muitas vezes, em outras existências, não admitiríamos nem falar a respeito, nem o nome de Jesus. Então, já é um passo, já estamos crescendo. Só que é preciso crer, né? Sentir que há uma realidade maior além da matéria, uma realidade transcendente, ela transcende a matéria. Precisamos sair, como, né, nos orientou Joana, da caverna de sombras, né, que muitas vezes nos é mostrada como uma verdade. E nós mesmos, por nós mesmos, buscarmos a luz do entendimento e da conscientização. Porque não basta aprender, é preciso apreender, né? Tudo que nós lemos, né? Porque vem a informação, né? Nós aprendemos. Agora, para apreender, tem que vir a conscientização, senão não muda, né? Nem tudo que aprendemos, apreendemos. Um exemplo simples, né? Hoje é difícil uma pessoa que não conheça os malefícios do cigarro, das componentes de um cigarro. Então, ela está informada, ela aprendeu, mas ainda não se conscientizou que é preciso parar. O dia que ela se conscientizar, ela vai parar no tempo dela. Isso com todos os comportamentos. O dia que eu me conscientizar que meu mestre é realmente Jesus, que o evangelho é o roteiro de vida e que eu tenho que seguir esse caminho, eu mudo. Até então, vou ter desculpas, justificativas. É difícil, eu não consigo, não é para mim, eu deixo para outra encarnação. Tudo bem. Jesus espera. Ele não tem pressa, mas ele sabe que vai acontecer. Esse Jesus que chamou o seu amigo Lázaro, vem para fora, Lázaro. Só que Lázaro sai todo enfaixado, né? Jesus também está nos chamando para sairmos da caverna, só que nós também precisamos nos desenfaixar para atender o apelo de Jesus, né? E essas faixas, muitas vezes, estão como vendas e não estamos conseguindo vê-lo. Ouvimos o chamado, mas não o vemos para ir em sua direção. E continuamos nas sombras, né? E não alcançamos a luz por enquanto. Né? Muitos mestres que passaram por aqui vieram com seu archote, né? Iluminando os caminhos para nos auxiliar a sair dessa caverna, né? Desse labirinto em que muitas vezes nos encontramos. Mas Joana nos alerta que, com o passar do tempo, na história, esses achotes, nessa tocha, ou foi apagado, diminuiu muito, né? Por causa daqueles que chegam ao poder temporário da Terra e querem acabar, né? Com as ideias que vieram antes, com o objetivo de moldar o caráter e a conduta humana. Mas aí os atavismos dominantes que passam de geração em geração transformam, né, essas mensagens em armas de destruição e de matança indiscriminada, né? Temos aí na história 300, né, nos 300 anos, né, que se seguiram após a crucificação, milhares e milhares de cristãos, precursores da Boa Nova, sofreram todo tipo de humilhação, perseguição, tortura e morte.
mas morreram para doar ao mundo essa doutrina de luz que nos ilumina até hoje e nos atrai até hoje. O próprio Jesus, né? O maior mártir do amor, portador da Boa Nova, de uma mensagem que à época foi inédita, né? Ele veio proclamar na terra o sentido de família. Foi ele que nos fez começar a sentir irmãos e irmãs uns dos outros, se colocando ele mesmo como nosso irmão mais velho, quando na oração dominical ele começa dizendo: Pai nosso. Se é nosso, é dele e de todos nós. Nesse momento ele nos fez irmãos e irmãs, inclusive dele também. Ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o Espírito Lázaro vai dizer que Jesus, ao pronunciar a palavra divina, amor, que é uma palavra divina, fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Só conscientizando, sentindo esse amor, eu me deixo devorar por uma fera, um leão no circo, eu me deixo queimar num poste, né? Como Joana de Cusa, né? Uma das encarnações de Joana de Ângeles, se deixou ela e o filho serem queimados por amor, na certeza, na esperança que Jesus queria, né, resgatar a sua alma e levá-la para trabalhar com ele. E um outro livro também que eu gostaria de divulgar, o livro Roteiro, também de Chico e Emmanuel, né? Muitas lições aqui maravilhosas, e ele diz uma coisa que me fez pensar muito, que Jesus veio começar uma era nova para o sentimento da humanidade, porque foi a partir dele que os seus discípulos começaram um trabalho de serviço aos semelhantes, porque à sua época os idosos, os deficientes físicos, os doentes, eram colocados para fora de casa para irem, né, morrendo à míngua. Não tinha ainda assistência social, promoção social, então nem se falava. E Pedro, né, na casa do caminho ali de Jerusalém, começou a recolher esses infortunados da época, né, para cuidar do físico e do espiritual, né? Tanto assim que, de novo, a obra Paulo e Estevão, nós vamos encontrar o Estevão também acolhido por essa casa, nos seus 25 anos, aquele jovem, quando entrava, as pessoas ficavam fascinadas, né? Ficavam paralisadas para ouvir a sua voz, e a sua voz iluminava todo o cenário e chegava até a curar as pessoas pelo seu magnetismo de amor. Então, além do socorro material às pessoas na questão social, a escola de evangelho que acontecia ali, né? Então, a partir de Jesus, foi se alterando a paisagem social ao longo dos séculos. E uma nova mentalidade, um novo pensamento começou a se espraiar na Terra, educando o nosso coração para que tivéssemos boas maneiras, gentileza, afabilidade e fraternidade que não eram comuns à época. Foram inauguradas com Jesus esse comportamento, né, sob a inspiração de Jesus, até mesmo, né, homens e mulheres ali que eram de outras famílias, de outras pátrias, de outras religiões, começaram a se chamar irmãos e irmãs, coisa que hoje nós fazemos naturalmente, começa com Jesus. Então, essas reencarnações sucessivas têm sido possível para que renovar os propósitos e o nosso comportamento. Até porque, em muitas das encarnações, nascemos em outros países, com outras culturas, para aprendermos sempre. Lembrando também, reencarnação no mundo de provas e expiações não é castigo. Né? Estamos aqui, muitas vezes, sofrendo, passando por dificuldades, para tirar dali um aprendizado, né? Mesmo que muitas vezes seja na dor, quando passa a pensar o que eu aprendi com isso, com essa doença, com esse desemprego, com essa separação, com o que quer que seja.
é o aprendizado da escola terra. E o Espiritismo, né, essa nossa doutrina maravilhosa, é o instrumento de redenção das vidas. Quando ele explica o porquê do sofrimento. Né? Ele não é que o espírita faça apologia ao sofrimento e goste de sofrer, não. Ele sofre com consciência, né? Porque o espiritismo nos permite uma reflexão, uma mudança, um equilíbrio das emoções diante, né, desses reveses, né, da fragilidade humana. Né? Então, insistir e perseverar. Duas palavras-chave para a gente guardar. Né? Insistir e perseverar para alcançarmos a plenitude que todos nós almejamos. Então, vou encerrando, concluindo com a própria Joana, que vai dizer o que devemos fazer para domar a nós mesmos, permanecer nesse programa de iluminação de consciência, não sair, é uma programação, né, que nós estamos obedecendo, um planejamento. Tem muita gente aí saindo fora, né, saindo da vida através do suicídio, porque não está aguentando. Peçamos ajuda, né? Não podemos insistir e perseverar, porque do outro lado, depois da tempestade, vem a bonança, vem o arco-íris, vem o sol, né? Debaixo, né, dessa nuvem escura tem o sol. Aguarde, dê mais um passo, peça ajuda, não saia da vida. Né? Vamos continuar nessa programação de quê? De iluminação de consciência e de harmonia plena. Né? Renunciando, muitas vezes, né, alguns prazeres em benefício da humanidade. Né? E isso vai repercutir nas ondas siderais da imortalidade. E somente após essa reeducação é que o homem velho que eu carrego vai ser substituído pelo homem novo, para que eu possa vencer essa batalha que começou há muito, muito tempo atrás. E não esquecer nunca, somos herdeiros da divina luz, somos luz, e como luz estamos aqui para clarear o mundo com sublimes raios das bênçãos do amor. Somos herdeiros da luz divina. Por isso Jesus disse, brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Estamos aqui para brilhar. Como é que brilha? Sendo luz para que o outro caminhe e não caia no abismo e nós juntos possamos crescer e caminhar para esse ser que nos aguarda com a alegria daquele que sabe que estamos vencendo. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos realizar a nossa reflexão e que possamos todos aprender juntos e de mãos dadas caminhar. Carlos, uma alegria, muito obrigado pelas palavras profundas e sinceras. Alegria grande com todos, saudamos a todos que estão no chat, né? Mas queremos também, que foi uma surpresa muito alegre, do nosso querido Aldo Montelaviques, do projeto Razão Áurea, que já esteve aqui no nosso canal várias vezes, e hoje ele nos fez uma surpresa muito, né, muito feliz. Aldo, um grande abraço para você, e em breve voltaremos a lhe convidar, tá bom? E em homenagem a Aldo, a Carlos, a todos que estão nos ouvindo, eu peço a Carlos que aguarde um pouquinho. Vamos ter um momento de pré-encerramento com uma canção de Aldo. Então, vamos aqui ouvir as canções que Aldo faz, são todas elas bonitas.
A luz estrela brilha, a leveza da brisa sopra, vozes tentando dizer a lição a aprender. Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador, criaturas do mar, a beleza da ave a voar. Até o tatu de jardim tem razão de existir, essa voz de criança que ri dentro de mim. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Sim, todos têm seu papel, as abelhas velando o vergel, um compromisso de amor, sinfonia da cor, 12 pés amarelos ao sol, arremedado arredor, a nascente do rio, incidental, atento bugio, dando guarida aos parás e aos tamanduás, a pequena cigarra que já veio cantar. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Viverá, a vida nascerá, tudo que Deus tocou viveu e assim será. Viverá, a vida nascerá, tudo que Deus tocou viveu e assim será.
sincera. Carlos, nós de novo aqui. Aldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Carlos. Lindíssimo, hein? Espero Parabéns aí ao Aldo e quem produziu, que tem tudo a ver com a nossa fala, né? A vida é exuberante, como diz a Joana, e agora nós acabamos de confirmar isso. Pois é, né? Nada é à toa a presença dele aqui. Precisamos de mais vídeos desses para clarear a mente. Precisamos de poesia para viver. Então, meus amigos, muito obrigado. Carlos, eu vou deixar. A música de Aldo foi uma prece, mas vou querer que você te pedir que sejam as suas últimas palavras para a gente encerrar, e com certeza iremos nos encontrar ainda esse ano. Mas a palavra é sua para a sua despedida. É só agradecer cada momento que eu tenho essa oportunidade, né? Sabendo de todas as minhas limitações e imperfeições, ainda ser convidado para falar da doutrina me emociona, me engrandece, me alegra, e eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, aos espíritos que permitem, e a vocês, né, que confiam, né, em nos convidar. Que Jesus nos abençoe, e parabéns pelo programa. Precisamos de muito e muito programa espírita, né, para que, pelo conhecimento, as pessoas diminuam ou acabem com o preconceito que ainda existe, né, e possamos levar a mais corações o que acalenta o nosso. Muito obrigado. Que tenhamos uma boa noite, um sono reparador de muita paz. Até a próxima oportunidade. Um abração a todos, meus irmãos. Abraço.